Bem, primeiro quero aqui parabenizar, né, a iniciativa do deputado, em propor, em requerer essa audiência, né, com a Comissão de Viação e Transportes. A gente aqui já tem um norte, mais ou menos, do que realmente está para acontecer. A gente viu o desabafo do nosso amigo Islan, né, que está ali em Itapebi, um dos municípios que mais está sofrendo com isso, mas a gente não pode deixar de salientar que a BR-101 é a maior, se não for a maior, uma das maiores malhas viárias do nosso país. Então, a gente também tem, à beira dessa BR, nós temos comércios que estão indo às falências, postos de combustíveis, mercados daqueles lugares pequenos, as pessoas estão passando por extrema dificuldade por conta dessa situação que se causou, que agora a gente viu que houve uma dúvida entre órgãos competentes para resolver o problema. Não era para ter sido fechado totalmente como foi, segundo o DENIT falou aí há pouco tempo. Mas isso já é um passado, as coisas têm que serem resolvidas, e a gente trouxe, junto aqui com o vereador Renato, o vereador Saulo, algumas demandas que entregamos ao gabinete do deputado, que trata realmente desses detalhes, a solução imediata do problema. Mas eu ouvi aqui que, no máximo em 60 dias, vai estar liberando o transporte de até 29 toneladas. Mas eu vi falar muito da ponte. Vai se abrir esse pequeno... 60 dias após a assinatura do contrato. Justamente. Ainda não foi assinado, mas Então, segundo o nosso amigo Fábio, está previsto até o final do mês. Pronto. Então, assim, o que a gente agora precisa também é de ter uma celeridade com relação ao desvio. Ao menos nos pontos críticos, porque a BR-101, por onde essa ponte está instalada, o tráfego de carretas e caminhões é muito intenso e eles não vão poder passar por lá. E isso vai continuar o grande problema que dá no engarrafamento do desvio, que não são os carros pequenos que proporciona. Quem traz o transtorno no desvio, que corta ali, que é chamado desvio da Veracel, são os carros de grande porte, de peso maior, carretas, bitrens, tritrens, que trazem o escoamento de toda a matéria-prima de mercadorias que vem do Espírito Santo ou que vai de Salvador para o Espírito Santo. Então, assim, eu acho que também é necessário que haja, o mais rápido possível, essa condição de resolver os pontos críticos, que eu não vejo como uma questão que precisa de tanto tempo para isso. Haja vista que não foi feito um planejamento prévio e isso causou esse transtorno. Então, que haja agora urgência nos pontos críticos do desvio, porque, pelo que eu estou vendo, os ônibus grandes não vão passar, como bem disse o deputado e a nossa amiga Poliana Costa, da Confederação Nacional de Transportes, houve já incidentes de violência naquele entorno. E, a partir do momento que acha-se facilidade, o meliante vai continuar fazendo isso. Então, precisa de uma fiscalização ostensiva ali por parte da polícia para poder inibir esse problema. A gente sabe que a Polícia Rodoviária Federal ela tem um limite, mas eu ainda não entendi como que vai ser feito esse controle, haja vista que o ponto de partida para se encerrar na ponte é no mínimo 10, 15 quilômetros antes. Então, isso também tem que ser planejado antes que as coisas não voltem a acontecer da forma como está acontecendo. E que seja divulgado, em caráter de urgência, esse teste de carga da ponte, porque isso é muito preocupante, porque gerou muita dúvida. No começo, não precisava fechar para carro pequeno, fechou. E aí agora vai se fazer um teste de se a ponte pode levar até 29 toneladas, vai retirar um asfalto de cima para tirar o peso, mas isso precisa ser divulgado oficialmente, que é para que a responsabilidade não recaia sobre as empresas, sobre as pessoas que vão transitar por ali, dos ônibus, as carretas, os caminhões, porque a gente está tratando aqui, antes de tudo, de economia, a gente está tratando de vidas. E lá é doloroso, dona Poliana. Ouvi o desabafo aqui, é doloroso porque você vê as pessoas transitando de cadeira de roda ali por cima. É uma coisa assim fora do comum. Então, a gente precisa de celeridade e acredito que um pouco mais de responsabilidade com as decisões que vão ser tomadas de agora em diante. Porque tem muita gente em torno disso, divergindo de ideias e os fake news acontecendo, e aí se envolve a política pelo meio, uma coisa que não era para acontecer,
porque a gente está tratando de vidas. Então, deputado, o senhor falou muito bem, isso precisa realmente ser feito com responsabilidade e que seja divulgado essa questão de se a ponte pode ser realmente liberada ou não. E que não passe dos 60 dias ou 30, como foi divulgado aí, porque está difícil nessa região para isso. Então, é muito importante a participação da gente. A gente quer aqui estar solidário a você, meu prefeito lá de Itapebi. Na segunda-feira, estarei lá presente com o senhor, porque o problema não pertence a Itapebi, pertence a toda a Bahia, mas especialmente à nossa região do Extremo Sul, da 8ª e 9ª região. Obrigado pela participação.